diferença, porque a dança ela tem que ser trabalhada em todo lugar. Ela tem que ser trabalhada diariamente, todo dia. Ela tem muitas facetas, ela tem múltiplas oportunidades, né? Só que precisa direcionar, saber quem é que vai ensinar o quê e aonde e para quem. Assim eu vejo a nossa dança aqui em Criciúma. Nós precisamos de uma compreensão maior ainda para poder compreender quem vai trabalhar nesse eixo, quem vai trabalhar naquele eixo e que todos possam se ajudar. Os profissionais que nós temos, eles são bons profissionais, mas eu vejo uma questão que é exatamente essa, que é a da compreensão, né? O que ensinar em relação à dança e aonde ensinar em relação à dança. Nós temos muitas linhas, muitos professores de bastantes grupos de dança, temos bastante grupos de dança e temos também bastante escolas de dança. E temos também aquela dança que é feita dentro do colégio, né? E cada professor, numa escola, ele trabalha um tipo de linguagem, enquanto ele deveria estar fazendo esse trabalho dentro da escola. Nós temos aqui, como eu acredito que não é em Criciúma, isso é geral, é uma formação, uma falta de formação de profissionais em dança e na educação também, porque a partir do momento que você vai dar aula, você está educando um corpo, né? Então tem que ter o conhecimento desse corpo. Então isso eu acredito que não é só em Criciúma, é geral. A formação, que a educação e que ao longo da tua jornada a gente só tem que cada vez conversar mais, refletir mais, pesquisar mais. Talvez eu vejo isso, né? A gente se preocupa, o artista se preocupa muito em dançar, se preocupa muito em, né? em apresentar e esquece de estudar, esquece de saber da onde ele mesmo vem, da onde ele mesmo, o que ele está fazendo, né? Então, eu vejo que em Criciúma nós temos muitos grupos, mas esses grupos, e eu não falo, não sou a dona da razão, né? Não sou eu a minha percepção é essa. Nós precisamos entender o que esses grupos, qual é o objetivo desses grupos, né? Se trabalhar na escola, o objetivo é socializar, ou se trabalhar no balé, principalmente, o objetivo é formar bailarinos, ou se é formar a dança como socialização. A nossa formação como professor, ela não é uma formação que ela é feita no momento, não são os 4 anos de graduação. Essa formação, ela é ao longo da tua vida. E não é os 4 anos de graduação que vão dizer que você vai ser um profissional da dança. É tudo que você fez antes e tudo que você vai continuar fazendo. E é isso que eu vejo, né? Que nós, professores, é muito importante a gente continuar nos aperfeiçoando, buscando, pesquisando. E, claro, cada professor procura o seu caminho. E eu vejo que em Criciúma tem uma boa gama assim, de profissionais que se preocupam, que fazem cursos, que buscam cursos fora, mas eu não posso deixar de salientar a questão do espaço burocrático de ensino, que é a universidade. Então, a universidade ela é muito importante. Eu penso que esses profissionais que estão trabalhando com dança, eles têm que passar por uma universidade para poder ter um respaldo maior. Eu não digo só em relação à dança, mas em relação a todos os outros sentidos, todos os outros conhecimentos e socializarem com as pessoas,
a dança, eu vejo também que ela é infinita. Ela é infinita. Muitos têm a capacidade de excluir, né? Excluir o corpo. Excluir o corpo que não é esbelto, excluir o corpo que não é bonito, excluir o corpo que não é isso, o corpo que não é aquilo. A gente não consegue enxergar arte em tudo. A gente tem um certo preconceito. A dança ela não é regulamentada hoje. E eu acho esse um dos maiores problemas. Porque como é que eu vou exigir um espaço num lugar que não é de uma coisa que não é regulamentada? Então, nós, bailarinos, nós precisamos ter uma identidade. Qual é a nossa identidade? Se a gente não tem uma regulamentação para isso, né? Então, a gente tem que ter bem claro isso na cabeça, que eu vou fazer uma faculdade de dança e eu vou me formar como uma professora, eu vou me formar como uma pesquisadora, e o que eu vou fazer? Né? Onde que eu vou atuar? Nós temos em Santa Catarina somente uma universidade de dança, né? E isso é muito pouco para um estado que tem o maior festival de dança do mundo. Os festivais de dança, eu penso que a gente tem que pensar na questão de dois diferenciais, né? O primeiro, qual é o objetivo do meu festival de dança? Se é socializar ou se é fortalecer a linguagem da dança ou se é competitividade. E eu tenho que pensar também num segundo momento, que é a criação coreográfica para este festival. Então, eu estou preparando os meus bailarinos para fazer o quê? Qual o objetivo dos meus bailarinos? Eu estou participando do festival para quê? Em Criciúma, nós temos um festival de dança, que é um festival grande, né? Que é a da universidade, e temos o outro, que é o Dança Criciúma, que também é um festival também mais, como é que eu vou dizer, o da universidade, ele é mais, participam bastante grupos, e os mesmos grupos que participam no da universidade são os que participam do Festival Criciúma, né? E eles socializam. Eu vejo assim uma boa socialização dos grupos. E nós temos aí sim as apresentações anuais das escolas de dança, né? Que são as apresentações de final de ano. Isso eu acho muito satisfatório. E os festivais também escolares, eu acho maravilhoso na questão de que estão trabalhando e socializando com as crianças. De qualquer forma, estão falando em dança. Qual é a importância que eu estou levando o meu grupo para participar desse festival? Eu estou levando eles para ganharem o festival, eu estou levando eles para conhecerem coisas diferentes e poderem viver aquelas experiências diferentes. A nossa realidade é uma realidade do interior, não é uma realidade de capital onde as coisas chegam primeiro. Sim. Eu penso que nós deveríamos isso, nos reunirmos e termos tempo para isso, porque a gente não tem tempo. Né? A gente não tem tempo, não é de maldade, não é por maldade, né, que a gente não se reúne, é por falta de oportunidade, é por falta de tempo mesmo, porque a vida do artista é dura e a vida do professor é mais ainda. E a gente trabalha com a educação corporal, né? E para nós a presença é uma coisa muito importante. Então, é bem complicado, é difícil. A aula do outro lado, o aluno do outro lado, a gente sabe que não tem o mesmo retorno, mas infelizmente nós estamos vivendo uma pandemia, que é um problema de saúde pública, né? E eu acho importante respeitar. Por outro lado, é aquilo que eu digo. A dança, ela caminha a passos lentos, né? A gente tem que enxergar esse momento e ver o lado positivo que esse momento nos traz. Por exemplo, se não fosse a pandemia, eu não estaria desse lado conversando contigo aí.
E hoje nós estamos falando sobre dança e nós estamos fazendo dança, de certa forma, né? Então, eu penso que nós temos que repensar, é lógico, o artista, ele teve que correr, porque é importante, quando se transmite alguma coisa, quando se vai falar alguma coisa, tu tens que ter uma experiência antes, né? Para te poder chegar, levar a tua arte até as pessoas. E o artista, ele teve que fazer isso de forma muito rápida, ele teve que se adaptar de forma muito rápida. Esse eu acho que é o maior desafio, é compreender o que eu estou passando para o meu aluno, qual é a visão que eu estou dando para ele, qual é a realidade que eu estou dando para o meu aluno. É importante sonhar? É importante encantar? Mas que tipo de sonho, né? O sonho, ele é bom e ele é importante enquanto ele tem a oportunidade de ser real. Então, a gente, é aquilo que eu digo, o nosso maior desafio é compreender que a gente mora no interior e é mais difícil para nós, é mais difícil. É importante a questão da formação e a questão da criança, né? Quando eu recebo uma informação e essa informação me atravessa, o meu corpo recebe essa informação de forma com que eu me emocione e eu me identifique com aquilo, eu vou acabar reproduzindo e querendo aquilo ali, né? Então, é claro que eu já vi nas minhas alunas, as minhas aulas, e assim, ó, muita gente também já me colocou que eu sou eu sou muito parecida com a minha professora, mas isso é porque ela me encantou de tal forma e eu gostei daquilo ali, eu me identifiquei com aquilo ali. A dança, ela é para todos e a gente precisa ter esse conhecimento. Então, como as crianças migraram muito para dentro do colégio, hoje o meu maior público na minha escola de dança é o grupo adulto, que são pessoas, mulheres que começaram a dançar depois de adultas, depois de mães, né? E já fazem balé há 6, 7 anos e usam sapatilha de ponta, fazem o espetáculo final do ano e temos também um grupo da terceira idade, onde faz balé clássico, né? Ai, que lindo! E é encantador, elas participam, porque a sociedade tem o hábito de excluir, né? E festival de dança, eu até chamei a atenção uma vez, que o festival de dança era da tal idade ou tal idade. Poxa, e os da idade madura, né? Aqueles que dançaram, que gostam de dançar e que continuaram dançando. Por que não tem um festival para nós? Eu não tenho um corpo de 16 anos, mas eu tenho um corpo de 50, né? E assim tem quem tenha um corpo de 70. E essas pessoas dançam também. Essas pessoas também têm as suas linhas estéticas bonitas,